Fala, povo de Deus, fala, povo querido. Alô, você aí do YouTube, que bom, mas é bom demais estar com você. Obrigado por essa porta aberta no seu coração, no seu celular, no seu computador. Tá começando, esse é o nosso episódio de estreia do podcast Pode Irmão, comigo e esta santíssima mulher de Deus, pastora Helena Raquel. Serva do Deus Altíssimo, irmã do Eduardo Gonçalves. Desde quando? Essa é a grande pergunta que as pessoas fazem. Aí um dia desse eu disse que era desde 1978, ou seja, 48 anos. Mas não é verdade, é desde quando ele nasceu. Perfeito. Porque eu sou a primogênita. Embora não pareça. Não parece. Ela pareça mais nova do que eu. Gente, que alegria saber que esse projeto está nascendo para a glória de Deus e para a edificação da Igreja do Senhor Jesus, para o elevo espiritual de todos nós, e também para um tempo assim de leveza, de clareza, de liberdade para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Pode, irmão, já estava no nosso coração há um bom tempo, mas esse foi o tempo ideal para dar à luz. E a gente está muito feliz de poder dividir isso com vocês. E falando em felicidade, Eduardo Gonçalves, sim, já é hora de falar que começou. E se começou... canal, se começou aquela receitinha, aquele deverzinho de casa básico que você que está aqui no YouTube já conhece, esse pedido reiterado desses seus colaboradores aqui, criadores de conteúdo. Bom, então vamos lá, por favor, nosso canal está começando agora, é um bebezinho e ele precisa dos seus cuidados, do seu cuti-cuti, ok? Então, por favor, inscreva-se no nosso canal, é muito bom você estar aqui, muito bom você estar assistindo, mas a gente precisa e quer que esse canal muito rapidamente possa alcançar um número já bacana de inscritos. Então faça isso, se inscreva. Importantíssimo também você ativar as notificações, porque desse jeito você vai ser lembrado todas as vezes que um novo conteúdo for postado aqui, e sempre que você já entrar no vídeo, já deixa logo, porque eu te garanto que vai valer a pena, você não vai se arrepender. Já deixa o like quando você entrar, combinado? E se arrepender, dá dislike depois, né? Não. Tô brincando, ninguém vai se arrepender. Eu ouvi algo interessante sobre essa questão do YouTube, que quanto mais pessoas dão like, o YouTube entende a relevância do vídeo, né? Que ele gostou, outras pessoas vão gostar e aumenta a entrega, que é o que a gente gostaria hoje, que muitas pessoas fossem abençoadas, edificadas, que a gente também tivesse sucesso no que a gente está fazendo, porque isso é uma obviedade, né? As pessoas querem que dê certo aquilo que elas se propõem a fazer. E eu acredito também que pessoas que não tiveram contato com a fé ainda podem ter a partir daqui e daqui fluir para as direções que Deus assim tem para cada um. Eu te abençoo, Eduardo Gonçalves, na abertura do Pode Irmão. Eu recebo e te abençoo também, minha irmã Helena Raquel, para que você seja um canal poderoso de Deus nesse tempo maravilhoso que a gente vai ter aqui no YouTube. Aqui. E aí, primeiro episódio do Pode Irmão, a gente tomou uma decisão assim, depois de ouvir pelo menos uns 58 universitários, de que o melhor a ser feito era que nós começássemos entre nós, né? Uma vez que, além das pessoas que nós vamos conhecer um pouco mais aqui ao longo, né, do tempo que Deus nos permitir realizar o Pode Irmão, nós queremos que vocês também conheçam, né? Aqueles que não conhecem ainda a nós, e aqueles que conhecem, conheçam um pouco mais. E eu quero começar, Eduardo, com um texto bíblico, que é algo que a gente já definiu, né? Já definiu como cultura para esse podcast. Para o podcast, que é começar sempre com um texto. E esse texto aqui, ele tem muito a ver com o que a gente deseja, tá? Não é uma apropriação dizer assim, nós somos essas pessoas, mas nós queremos ser essas pessoas. Queremos que essa mesa seja esse ambiente aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo de número 24, que diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Não era qualquer um, ok? Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais
exatidão o caminho de Deus. Esse é um dos textos que eu mais amo, né, em Atos dos Apóstolos, porque é um texto de muita maturidade, é um texto de muita sabedoria. Primeiro porque está chegando alguém em uma cidade e a Bíblia deixa claro quem ele é. Que ele é uma pessoa estudiosa e fiel às Escrituras. Então, a primeira questão é, vamos receber aqui pessoas fiéis, pessoas que amam as Escrituras e outros que, além de amar, também são especialistas, né, na interpretação, na pregação. E isso pode ser dito com clareza e com franqueza, porque a Bíblia diz isso. Apolo era. Então, se você é. Se Deus nos torna, nos tornou. Não tem por que a gente fugir desse lugar. Mas eu gostaria muito que cada convidado enxergasse a mim e ao Eduardo assim, e que nós também, Eduardo, conseguíssemos enxergar essa pessoa com duas coisas distintas. A bênção de se maravilhar, de dizer, uau, que bom. Mas a maturidade de enxergar sempre no outro alguém que pode aprender um pouquinho com a gente também. Então essa mesa é isso. É para você olhar para cá e diante de nós três, e hoje nós dois, você possa ver alguém com quem você possa aprender um pouquinho, mas que a gente também possa se enxergar aqui nessa mesa, Eduardo, como pessoas que podemos aprender mais com outras pessoas. Quando Priscila e Áquila chegaram, Apolo estava pregando. E ele estava indo muito bem. E, de repente, o texto diz assim, Apolo pregando, Áquila e Priscila o convidaram. E quando a Bíblia diz, fala, o convidaram, eu já lembro daquela coisa do convite para quem maravilha a gente, né? Ah, você pode pregar na minha igreja? Você pode cantar na minha igreja? Você pode me ensinar a fazer esse bolo? Você pode corrigir essa redação para mim? Pessoas que Deus faz especialistas em áreas. Mas o convite de Priscila e Áquila foi surpreendente. Porque eles disseram assim, você pode vir em nossa casa. E a proposta era aprender mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus e sobre o que Deus estava fazendo naquele tempo. Que Deus nos dê essa graça de reconhecer o que os nossos irmãos são e dê aos nossos irmãos a graça de reconhecer que é sempre possível aprender mais. E também a sensibilidade, especialmente para a gente que já viveu um pouquinho mais, já passou dos 40, a ideia de olhar para um jovem pregador, olhar para um jovem cantor, não só como um fenômeno, e dizer, que lindo, mas como alguém que em humildade a gente pode conduzir a um lugar melhor, dando uma porção que ele não tem ainda. Afinal de contas, nós não temos tudo. E a bênção da comunhão é justamente isso. É olhar para o outro e receber um pouco mais. Isso é maravilhoso. Esse é o espírito, essa é a vocação desse podcast. É nessa onda aí que a gente vai surfar, receber pessoas, acreditar naquilo que Deus tem confiado a elas, nas suas particularidades e entender o quanto isso agrega, o quanto isso melhora, o quanto isso ensina. A gente primeiramente, né? E depois a todas as pessoas que se dispuserem a estar aí. E eu quero já agradecer a você que está aí agora se dispondo a estar com a gente. Bom, a gente entendeu que para esse primeiro momento, esse dia hoje aqui, esse primeiro episódio de estreia aqui entre nós, a gente poderia trazer talvez um pouco do espírito desse tema, né, do nome do podcast, na verdade, e não que seja um tema que vai permear todos os demais episódios, mas para esse episódio de estreia, a gente queria falar um pouquinho com você, conversar um pouquinho entre nós, sobre justamente essa pergunta, a pergunta do pode e não pode, né? É a base, eu acredito, né, do podcast, que é o diálogo. Sim, exatamente. A gente está sempre dialogando com alguém, e a gente sempre está dialogando com alguém que tem pontos em comum, mas tem pontos
divergentes em relação ao que a gente pensa. Exatamente. A questão do se pode ou não pode, que é uma pergunta que os crentes fazem muito habitualmente, né? A gente está aqui com um currículo de escola dominical, ela já me passou em muitos anos, mas eu tive um currículo de 13 anos de professor de escola dominical, e a gente sabe que algumas perguntas parece que não mudam nunca, né? Existem alguns podes e não podes aí que aparecem nas caixinhas de pergunta nossas, que aparecem nas aulas de escola dominical. Sim. E que algumas delas acabam não sendo devidamente respondidas por um problema, ou um grande problema, ou sendo respondidas da maneira errada, por um problema de erro na hora da consulta da fonte. Exatamente. E a gente estava justamente falando sobre isso um pouquinho antes, de como seria importante a gente tentar aqui pelo menos dar um caminho básico, um caminho fundamental, aquilo que de mais rudimentar existe para responder essa pergunta. Qual é a fonte segura, ou quais seriam as fontes seguras quando a gente tiver com aquele nosso pode ou não pode na cabeça em relação a alguma coisa do viver cristão, em relação a alguma coisa envolvendo ética, moral, enfim. Vamos falar de fontes seguras para o pode ou não pode da vida cristã, da vida cotidiana? Vamos lá. Mas antes eu tenho que fazer uma correção. Eu não lhe passei nos 13 anos, porque eu nunca fui professor de escola dominical por 13 anos. É verdade. Eu sou apenas uma estagiária insistente. Quem tomou isso como ofício por 13 anos foi você. Quando você falou assim, né? Fonte confiável, não é isso? Aham. A primeira, óbvio. Sim. Tá aqui a mesa, né? Tá aqui, ó, a mesa, né? Tanto a dele quanto a minha, inclusive voou papéis, porque Bíblia de crente voa tudo dentro, né? Ainda mais quando ela é usada. É a Bíblia. Mas a gente considera, obviamente, que tem pessoas que até para procurar na Bíblia, elas estão numa fase de ajuda acerca disso. Até porque, embora a Bíblia tenha todas as respostas, nem todas as respostas estão descodificadas. Em que sentido? Às vezes não fala da coisa pelo nome que a coisa tem. Sim. É nesse sentido de código, tá? Não é nenhum código. Não. Sobre a necessidade de você adequar esse momento, tempo, né? fazer as devidas... Por exemplo, onde eu posso ler na Bíblia sobre o uso de rede social? Bom, se você está esperando o termo rede social, em lugar nenhum. Mas você tem um princípio, e esse princípio aponta para o caminho. Então, se precisarmos de alguma coisa além da Bíblia, mesmo sendo sempre aquém da Bíblia, eu diria agora, quando você falou confiável, eu diria, para começar, uma pessoa confiável. Uma pessoa. Confiável. Fonte confiável, para começar. Uma pessoa confiável. Aí eu quero, com a minha resposta, te devolver uma pergunta. Qual a observação inicial a se fazer na busca de uma pessoa confiável? Olha, eu diria, antes de responder a pergunta, o quanto essa pessoa ela é importante, quanto ela complementa, né, a questão do nosso apontamento óbvio, e nem por isso não importante de ser feito, que é que a Bíblia é a grande fonte. Porque, de verdade, a Bíblia não é um livro dos mais fáceis de se compreender. Sobretudo porque é um livro datado, né? É um livro que data e que remonta muitos séculos atrás. Ainda mais para quem está tendo acesso a ela agora. Né? Exatamente. Não numa vivência de infância e tal. Então, a compreensão ela vai necessitar, em um ou outro momento, de que alguém pegue na sua mão, né? E, de alguma maneira, sobretudo para os mais novos, mas eu diria até para os crentes mais maduros, em alguns temas específicos, né? Pode haver uma interpretação equivocada, se não for feita uma devida contextualização, uma exegese apropriada e etc. Então, a pessoa ela é muito importante porque, embora creiamos que a Bíblia é um livro vivo, né? Mas não é um livro mágico, né? Então, a gente vai abrir aqui e a gente precisa, e aí a gente está falando de processo de discipulado, né? De ter mentores, e do quanto isso é alguém pegando na sua mão. Um processo, inclusive, de dentro da Bíblia, que a Bíblia conta que aconteceu com as pessoas. Sim, exatamente. É o texto lá do leitor ávido da Bíblia, né? Do eunuco lendo avidamente a Bíblia, com interesse, com o seu interesse despertado, com a sua paixão já aflorada, mas sem a condição da devida compreensão. E aí Filipe pergunta para ele, você entende o que lê? Ele vai dizer, olha, como eu posso entender se não há quem me explique? Então Filipe foi ao mesmo tempo a pessoa que instigou o eunuco e a pessoa que era a resposta para aquela própria instigação.
coração. O que é muito importante. Estava vindo de Jerusalém. Exatamente. Um centro religioso. Exatamente. Onde não apareceu ninguém para dizer para ele, eu vou te explicar isso aí. Que essa é uma parte que eu gosto muito de falar sobre isso, o quanto é importante que você não instigue questões para as quais você não tenha a resposta. Pessoal, se você apenas causar embaraço, confusão, mais tumulto na cabeça das pessoas, é completamente desnecessário. Então, Filipe instiga algo no eunuco para o qual ele mesmo tinha a resposta. Mas agora sim, respondendo a sua pergunta, eu vou falar sobre uma característica pessoal que eu acho que é imprescindível na vida, é imprescindível na retórica de um indivíduo, no discurso de um indivíduo, na mensagem de um indivíduo, no dia a dia de um indivíduo, e que torna ele uma fonte confiável. Eu gosto dessa palavra, eu ainda pretendo de alguma maneira falar mais sobre essa palavra. Que bom que você me fez essa pergunta, que me permite falar essa palavra, coerência. Como essa palavra é maravilhosa. Se existe uma coisa que você vai ver no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, era coerência. Ou seja, a capacidade de você coordenar as coisas, a capacidade de você não se contradizer, capacidade de você não se contrariar, capacidade de você não mudar de opinião ou de raciocínio à moda do que se pode estar sendo colocado ou imposto. Eu acho que pessoas que são incoerentes, elas são pessoas desacreditadas por definição. É um atestado de descrédito se tiver incoerência. Se for uma pessoa incoerente, se ela, por exemplo, fala uma coisa, mas não consegue minimamente praticar aquilo, se ela é uma pessoa que aponta as coisas nos outros, mas não consegue ser ensinável, não consegue observar a si próprio quando ela é que está enquadrada em algum erro, eu acho que ela já se tornou uma fonte muito comprometida, não é uma fonte confiável. Então eu diria, pessoas coerentes são uma boa fonte. Dali em diante a gente vai examinar uma série de questões, né? Do que está sendo dito, como está sendo dito e tal. Mas esse ponto que você colocou, ele já é o primeiro filtro para quem compra, né, em sites e sabe como funciona o filtro, né? Você já usando o filtro do tamanho seu, você já anula tudo que vai aparecer, que apareceria que não é para o seu tamanho. Depois a cor que você quer, o modelo que você quer, e vai enxugando. E você vai percebendo, quem compra em lugares assim, que se antes apareciam 597 peças, aplicou um filtro, 320, aplicou outro filtro, 180, e daí vai caindo, né? E a coerência, eu quero até dar uma dica aqui interessante. Eu sei que é um pouco retrógrada essa questão do Facebook, pelo uso que a gente hoje tem de outras redes, né? Mas o Facebook, ele tem uma peculiaridade, que é a questão das lembranças. Sim. Quando você clica no ícone lembrança, aparece o que você postou há 1 ano, 2 anos. Hoje, por exemplo, eu recebi uma foto, né, de 10 anos atrás. E sem falsa modéstia, tá? Até porque aqui é um ambiente mesmo disso, né? Não estamos em um púlpito, estamos falando da vida mesmo. Muitas vezes eu compartilho isso com o Eleomar, sobre uma satisfação, né, que a gente podia chamar de orgulho, mas como não tem correspondente bom para orgulho, eu vou falar satisfação, porque orgulho tem tanto peso de outras coisas, mas seria um bom orgulho. Quando eu vejo coisas que eu disse há 5 anos atrás e há 10 anos atrás, eu olho e falo, olha, eu estou tendo uma vida coerente ao que eu disse. O que a gente vai perceber, obviamente, você chegou a dar um ensaio sobre isso, é que existem aquelas mudanças naturais de opinião, porque você aprende, porque você ouve, porque você se torna mais sensível a alguns temas, a vida te constrói. Agora, de acordo com o tema da hora, de acordo com a vibe da hora, de acordo com que a última pessoa que tem algum tipo de poder, né, os seus olhos, emitiu uma opinião, e você desconstrói tudo que você falou uma vida inteira. É um absurdo. Sem contar, às vezes, a incoerência que se revela de lugar em lugar. O mesmo indivíduo, quando ele está num lugar com tal roupagem, né? Roupagem que eu digo, o ambiente, ele se posiciona de uma maneira, em outro ambiente, de outra maneira. Estou falando de mudança de linguagem. Estou falando de mudança de crença. Como é que você podia acreditar tanto em uma coisa e desacreditar totalmente dessa? Estou falando para quem continua crente, né? Porque quem apostatou, tá lá, tá no rótulo, apostatei.
Agora, para nós, essa coerência ela é muito importante. Agora, sabe o que me preocupa, Eduardo, quando você fala sobre isso? E eu acho bem legal a gente trazer aqui, é o quanto você falou isso com clareza, com tipo assim, eu jamais, né, me deixaria conduzir por um incoerente. Que tipo de doença é essa, social, religiosa, que pessoas tão incoerentes conseguem ludibriar tanta gente e parece que ninguém, né, dentro daquela esfera consegue perceber que está lidando com uma coisa que não faz sentido. Como é que eu posso pedir conselho a alguém que ainda não definiu nem sua própria vida em nada, porque cada hora se coloca de uma maneira? Eu acho que isso acontece muito por duas razões. Primeiro, porque talvez a coerência ela não seja uma característica que tenha seu devido valor na cabeça de muitas pessoas. Então, se não é uma característica que eu dou a ela o devido valor, a minha tendência naturalmente é, se eu não enxergo aquilo, se alguém não apresenta aquilo, aquilo não desqualifica a pessoa. Então, eu continuo enxergando ela como qualificada, mesmo ela estando se mostrando incoerente, porque eu ainda não entendi o peso da incoerência. É um erro de valores. Um erro de valores. Eu não sei o valor disso. Entendi. E segundo, por conta da capacidade de fascínio e encantamento que muitas dessas pessoas que propõem-se a ser influenciadores ou mentores ou etc., elas têm uma capacidade de encantamento muito grande e uma capacidade de encantamento suficientemente grande para poder tornar diminuídas essas características que são tão ruins. Mas diante do encantamento, diante da pirotecnia da apresentação delas, né, para as pessoas nas redes, isso acaba ficando diminuído. E eu queria trazer uma outra fonte, né, que eu acho que todo mundo deveria beber nela, que é muito importante, não é mais importante do que a Bíblia, agora é tão importante quanto ter uma pessoa confiável, uma pessoa coerente e etc e tal, que é, ou melhor, que sou eu mesmo. Em que sentido? Sou eu à medida que eu contraí a capacidade de construir um senso ético. Sou eu em relação a mim. Então, ética é uma coisa, pessoas às vezes me perguntam, panoramas, né? Para que eu diga alguma coisa sobre panoramas, do que eu penso na igreja, liderança, etc. E eu tenho dito, e vou dizer hoje aqui, abertamente com todas as letras, que eu acho que uma das maiores crises que existe hoje, né, na liderança cristã, estou falando de gente mais madura, de quem se espera mais, dos crentes talvez como um todo, seja ética. Ética não é legalidade. Ética também não é propriamente moralidade. Então, a ética é um compêndio, é um conjunto de coisas que eu construí ao longo da minha vida, de fontes que eu bebi, de coisas que eu aprendi, e que vão se tornar um crivo, um filtro importante para que muitas coisas que não são ilegais, por exemplo, ainda assim eu não as faça porque não são éticas. Por exemplo... É um formato de vida, né? Comentar uma determinada coisa numa postagem de alguém não é ilegal, desde que, obviamente, não seja algo criminoso, né? Homofóbico, ou racista, ou algo do tipo. Mas vamos lá, vou dar um exemplo aqui muito claro, né? Tá lá uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que tem sua respeitabilidade dentro do meio evangélico, e ela vai lá e faz uma publicação sobre X coisa. Se eu for lá, né, e falar algumas coisas que aquilo está errado, que o ponto de vista não é esse, e se eu for duro, e se eu for desagradável, e se eu for deselegante, isso não é crime. Não é crime, mas nem por isso é ético. Então a ética é essa pauta, essa forma de embasar, de dosar, de administrar a minha fala, a minha escrita, o meu comentário, até o momento que, por exemplo, pela ética, ou em nome da ética, eu compreenda uma coisa que é tão básica, mas que as pessoas parecem que não estão considerando. Que o que eu digo aqui passa por um crivo ético que necessariamente poderia me dar a possibilidade de falar fora da câmera. Sim. Porque ética é sobre também a publicidade do que eu penso, sobre tornar aberto ao público algo que eu penso. O meu pensamento
pode ser o meu pensamento, mas ele pode se tornar antiético a partir do momento que eu exponha, contrariando deliberadamente um colega de ministério, por exemplo. Então, essas coisas, elas são importantíssimas. Sem razão. Não é defesa da moralidade, né? Não é uma apologética contundente, importante. Uma polêmica que eu presenciei, por exemplo, sobre o uso de determinada vestimenta para a realização de um batismo. Entre concordar ou discordar, eu não tenho ali um espaço de crítica apologética. Sim. Então eu não vou me dar o trabalho de desconstruir o trabalho de alguém. Exatamente. Diferente de alguém ser informado que alguém está sendo impedido de se batizar por causa de ter ou não um roupão, ter ou não uma sandália personalizada. É totalmente diferente. Mas tem uma proposta de padronizar dessa ou daquela maneira, constituir-me, né, nesse ponto de colocar uma câmera e falar a que custas eu estou criando toda uma questão. Não é para defender um inocente. Exatamente. Não é para lutar por uma verdade bíblica. Agora tem um detalhe importante. Algumas vezes é uma boa oportunidade de ganhar likes e se tornar relevante naquilo que eu pretendo fazer. Eu por exemplo, né, como pastora, eu passo por isso e vejo amigas minhas, né, conhecidas e outras irmãs em Cristo desconhecidas que passam mesmo. Do cidadão pegar um vídeo nosso para criticar-nos enquanto pregadores, dizendo que mulher não pode pregar, ou enquanto pastor, o que eu entendo totalmente a posição doutrinária de uma igreja quanto a isso. O que eu não entendo é um marmanjo pegar uma mulher e colocar ali e fazer um círculo apontando para a imagem dessa mulher, porque na verdade... O vídeo de reação, né? O vídeo de reação. O famoso e famigerado. Quando na verdade ele só consegue notoriedade quando ele usa... Apoia-se na imagem de alguém. Quando ele usa a imagem de alguém que ele critica negativamente, é só assim que ele se faz personalidade na internet. Exatamente. No mínimo, eu acordaria de manhã e pediria a Deus para me dar um rumo novo na minha vida. Porque Deus tem, né? Uma porta, uma bênção, uma direção de algo que eu possa produzir sem precisar expor alguém a uma situação dessa maneira. O que é totalmente diferente de abrir a Bíblia num púlpito e pregar a doutrina. Ainda que a compreensão doutrinária desse indivíduo seja para dizer assim, olha, não, aqui não é assim, pastoras não, homens sim, mulheres... Ok, a questão do que a gente fere de ética para fazer isso. Olha como é louco. Quando você prega uma verdade contundente num púlpito, as pessoas gritam que lá não é lugar para isso. Elas passaram a acreditar realmente que o lugar de falar coisas severas, importantes, internas, é dessa maneira, dentro desse show de horrores. A exposição bíblica, ela tem seu eu não vou nem dizer seu direito, é seu direito, né? Ela tem seu direito e é totalmente diferente da opinião particular. A exposição bíblica é a exposição bíblica. E aí o desconforto que ela eventualmente gerar, né, em quem eventualmente estiver enquadrado, aí é um ônus de você sair da sua casa, sentar-se numa igreja e decidir ouvir o quê? O que você não sabe, mas que vai ser dito, supõe-se pelo menos, a partir de uma exposição bíblica. Então, se você não está pronto a estar num ambiente onde um livro será aberto e uma verdade desse livro será exposta, então você tem problemas em estar na igreja. Esse é o seu problema. Porque, de fato, estar na igreja é estar submetido a um ambiente onde eu vou ser, e que bom que serei, contestado e confrontado em relação àquilo que está em desacordo, né, na minha vida em relação à palavra. Só que aí é aquilo, Eduardo, é um fio que puxa o outro. Está na igreja, mas normalmente essas críticas são de pessoas que acessam o que acontece na igreja do sofá de casa. Perfeito. Porque quem vive a vida da igreja está plenamente acostumado com isso. Plenamente. Eu conto, inclusive, de um dia que eu estava dirigindo o culto da tarde e o Carlos Júnior, o pastor Carlos Júnior, estava pregando. E ele foi pregar sobre perdão. Eu fui tão constrangida, eu fui tão incomodada, ele foi tão abusado da maneira que ele falou, que eu não pude terminar o culto. Eu deixei o microfone para outra pessoa terminar o culto. E tive que sair imediatamente do púlpito para ir ligar para a pessoa com quem eu tinha que fazer uma retratação, um pedido de perdão.
Primeiro, porque eu não tinha mais condição moral de continuar sentada ali depois que a verdade bíblica foi desnudada. Ah, você não conhecia? Conhecia, mas quando é dessa maneira, olho no olho, Okay. Deus falando, vim aqui para te dizer que tu tá aí orando, no ciclo de oração, nesse sol quente, mas tá com o negócio para acertar. E segundo, eu queria também agir de forma imediata, porque sabe que às vezes quando a palavra esfria, você esfria. Então eu saí e fui fazer isso. Então, só fica horrorizado com o confronto bíblico quem não frequenta um ambiente de igreja. Porque quem frequenta um ambiente de igreja sabe que a gente vive isso sempre. Que o Espírito Santo usa o mensageiro, usa o pastor da igreja, às vezes é uma criança, às vezes é uma apresentação do grupo infantil, e você é constrangido. A ética, por favor, não deixa a ética ir embora. Não, sim, é. E nas redes sociais, né, nas redes sociais, a gente tem aí todo um esforço que tem seus questionamentos em relação ao quanto pode ser nobre ou legítimo, mas, enfim, existe um esforço aí governamental, institucional, no sentido de tornar a internet um lugar onde se compreenda que não é uma terra de ninguém. Ou seja, buscar a criminalização de algumas coisas e, nesse ponto, não há quem discorde, né? Que a internet não pode ser um ambiente para que se exponha qualquer coisa que seja criminosa fora da internet. Vai ser crime na internet também. Agora, quando a gente fala de ética, a gente não está falando sobre algo que o governo vai tomar nenhum tipo de iniciativa para cuidar disso, né? Não vai ter nenhum ministério no governo federal que vai se preocupar, o Ministério da Ética, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida por cada crente na busca de compreender o quanto isso é necessário, ética isso cristã. É saudável, né? A ética cristã ela precisa ser melhor exposta sobre o seu conteúdo, sua verdade, sua realidade, por nós como pregadores, para os líderes, em espaços de podcast como esse. A gente precisa deliberar mais sobre ética, falar mais sobre ética, e isso vai nos ajudar muito numa coisa que é aquilo que a gente quer entrar aqui para concluir, porque a gente quer fazer desse primeiro episódio um episódio assim bem enxutinho, para você ficar com aquele gostinho de quero mais, e já logo tá com a gente no segundo episódio, onde uma terceira cadeira estará ocupada, que a gente já sabe quem ocupará essa cadeira, você ainda não sabe, mas breve saberá. Eu quero aproveitar, inclusive, para pedir o pessoal para nos comentários já colocar para a gente agora, por favor, né, aqueles possíveis convidados, né, que você gostaria. Nós não estamos dizendo assim, ó, todos que você mencionar vai dar certo, mas a gente está se comprometendo a ler carinhosamente nos comentários, especialmente depois você que está comentando também fora do ao vivo, para que a gente possa, de repente, até descobrir, né, possibilidades que não passaram para a gente ainda. Com certeza. Para resumir ética, o seu ponto e você fazer essa mudança de situação, você então disse aqui para a gente que fontes confiáveis são coerentes e fontes confiáveis são pessoas éticas. E eu quero dizer que ética, Eduardo, tem muita relação com amor. Então, quando o discurso já é muito longe da prática do amor, a gente já tem que ligar uma luzinha, porque o amor é o vínculo da perfeição. E quando há amor no que a gente está dizendo, a ética ela brota. Mesmo aquela pessoa mais rude. E rude que eu estou dizendo aqui é no sentido, né, do trato. Mesmo aquela pessoa que não se assentou em um seminário para aprender sobre ética, que talvez nunca nem tenha ouvido falar a palavra ética, mas ela busca a melhor forma para dizer as melhores coisas. Porque o amor, e eu já fui exortada por gente cheia de amor, na minha infância, isso na minha muda adolescência, tudo, né? Isso muda tudo. Muda tudo. Mas vamos continuar com essa nossa luta. A primeira dúvida é, pode? E a segunda é, irmão? Não, na verdade é, pode, irmão, mas a gente deu uma fracionada aqui. O pode são as dúvidas. O pode são as dúvidas. E a verdade é que essas dúvidas são muitas, não vão cessar nunca, porque nós somos pessoas diferentes. E eu vou olhar para alguém e dizer, será que pode? Alguém vai me olhar e vai dizer, será que pode? E a gente vai precisar se encaixar, a gente vai precisar se encontrar nesse grande espaço de comunhão que é a internet, para não virar um espaço de confusão, para ser um espaço de comunhão. A gente vai ter que ter amor, aceitação, compreensão um pelo outro, sim, entendendo as diferenças que vão acontecer em denominações, em liturgias, em teologias, etc, etc, etc. Ampliando, Eduardo,
Na internet, na igreja, na família, Sempre. na sociedade. Porque nem a família escapa. Eu não quero escandalizar ninguém. Não quero escandalizar ninguém. Mas nem a família escapa. Não. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu quero que as pessoas ouçam a resposta e veja se eu posso com isso. Meu irmão, a pergunta é óbvia. É claro que a resposta coerente deveria ser sim. Mas como às vezes a pessoa, né, falha na coerência. Pode, irmão. Aquele feijãozinho, ó, embaixo, bem bonitinho, cobrindo a base do prato do almoço, do jantar, e o arroz em cima, porque é assim que se come. Feijão embaixo e arroz em cima. Pode, irmão? Olha, a verdade é que pode mudar. A verdade é que você pode encontrar um caminho novo. A verdade é que por muito tempo da sua vida você pode ter comido feijão por baixo do arroz, mas a verdade é que pode ser que a partir de um certo momento da sua vida você tenha conseguido encontrar uma beleza. Quem tá no céu não escuta essas falas da terra não, né? Graças a Deus. Uma beleza que estava oculta diante dos seus olhos, que você não percebia, que era justamente quando o caldo do feijão desce sobre o arroz e permanece sobre o arroz os caroços do feijão. Não, isso não. Isso é uma coisa... Você falar que isso é bonito, mas cara. É isso que eu estou te falando. É uma beleza que papai de criança, eu demorei a encontrar. Mas quando eu encontrei, eu não consegui mais... Fica os carocinhos lá em cima, consegui mais me desvencilhar dessa beleza. Mas a verdade é que o arroz com feijão está no prato do brasileiro, está no prato das famílias, está no prato dos irmãos, seja o feijão por baixo, o arroz por cima, seja o arroz por baixo, o feijão por cima. Tá lá o arroz e o feijão no prato do irmão. Tem coisa no seu prato que vai continuar no seu prato, na sua vida, na sua igreja. Então, colocado do seu jeito. Poxa vida. E pronto. Acabou. Agora você percebeu que no fundo eu já estava querendo perder a paciência, que os caroços vagando ali no prato. Não, eles não vagam, eles repousam. Entendeu? Eles vagam. Tem uma poesia nisso. Repousam. Mas tem gente que não consegue entender. E a gente observou muito isso, falando super sério agora, quando a gente colocou aquela publicação, né, de aquecimento bem inicial, exato, lembra? Ok. A pergunta era mais ou menos sobre a questão do jogo da Copa no dia de culto. E a gente fez super de boa, bem leve. E assim, os comentários foram muitos. Se você não viu ainda, dá tempo de dar uma olhadinha no Instagram. Tá salvo lá. E foi muito legal, porque teve gente muito bacana, brincando, né? Gente falando assim, muda o horário. O outro falando, eu vou porque do jeito que a seleção tá jogando nem merece ficar. Aquelas coisas todas. Mas um ponto preocupou, que é o ponto que a gente quer relembrar. Nós somos irmãos. E em meio a cerca de 4.000 comentários, eu vi uma questão assim um pouco chata, que é quando o outro não consegue só ter uma opinião, mas ele se incomoda profundamente com quem tem uma opinião contrária. Uma pessoa pega e, obviamente, diz assim, não, nenhum problema. Jogo da Copa. Copas são jogos só a cada 4 anos, os cultos têm vários durante a semana e tal. E aí, para mim, tudo bem ele pensar assim. Só que na outra ponta eu li o seguinte comentário dessa pessoa, da outra pessoa ouvindo, né? Lendo. Eu quero ver se Jesus voltar na hora. Vai ficar você e a Copa por aí. Aí eu olhei assim e pensei que parece engraçado, mas é gravíssimo. Porque além de revelar uma intolerância com um irmão, porque não é pó de primo, é pó de irmão, além de revelar uma intolerância, também revela uma fragilidade doutrinária, né? Que para os teólogos e estudantes de teologia, de soteriologia, e deixa eu explicar, a doutrina da salvação. Eu vi alguém que acredita que a obra salvífica de Cristo e toda uma vida consagrada a Ele, santificada, resultará na perca da salvação, porque eu faltei um culto e assisti uma partida de jogo. Você entende a gravidade disso? Não, demais. Demais pelos dois aspectos, né? Uma por essa compreensão muito equivocada e outra pela
por colocar o outro nessa condição, na condição de perdido, e expor isso, né? Sem o menor constrangimento, né? Mas fazendo isso com certa um temperinho assim que não é dos melhores. E isso daí fala justamente sobre tudo que a gente está falando aqui, sobre essa dificuldade da compreensão de posição, e vale muito aqui, sempre importante a gente fazer as devidas ressalvas. A gente não está falando em relação a temas centrais, né? A gente não está falando sobre o céu e o inferno, sobre o que é pecado, sobre o que não. A gente está falando sobre coisas que, cotidiano, quando houver divergência, não será para perdição ou salvação de nenhuma parte, mas porque são sobre práticas, sobre pontos de vista, né? É sobre o exemplo do batismo aqui que foi dado, né? Se usa um jaleco branco, se usa uma camiseta branca, se usa uma camiseta preta, isso não é um ponto, né? Diferentemente do fato, se a discussão fosse o batismo. Se a discussão for o batismo, então eu vou para dentro dessa discussão, porque de fato o batismo é um sacramento da igreja. Não foi apóstolo nenhum que falou. Se fosse, teria autoridade. Relativizar. Se fosse, também teria autoridade, que a igreja está baseada doutrinariamente também na fala dos apóstolos. Mas se não fosse, mas nem isso foi uma ordenança direta, expressa de Jesus. Então, só para dar um exemplo, né? Se fosse um tema central, aí sim, ele precisa ser combatido, defendido, que é uma questão de apologética, é diferente, é defesa da fé. Mas quando a gente fala sobre outras coisas, né, que não são sobre fé, que são sobre práticas que podem ter diferenças a depender da cultura de um, da criação do outro, da manifestação litúrgica, devocional, denominacional do nosso querido outro irmão, aí é outra coisa. Aí a gente tem que botar o pé no freio um bocadinho, né? Senão a gente vai criar uma confusão a cada 5 minutos. E só para ser muito justa, tá? Ou pelo menos tentar. Na outra ponta eu li assim: olha, eu vou pro culto porque o culto para mim tem o primeiro lugar. Alguém até apontou assim: eu fui e depois assisti quando eu voltei. Ok, opinião. E a resposta do coleguinha era: religiosidade mata. Os religiosos estão acabando com o mundo, com a igreja. Será que a gente não consegue entender uma pessoa mais flexível como alguém que pensa diferente da gente? E uma pessoa mais conservadora como alguém que pensa um pouco diferente da gente? Não é um religioso fatal, uma pessoa que ela decidiu. O futebol, para mim, não é tão importante ao ponto de eu deixar de ir a um culto. Talvez essa mesma pessoa seja alguém que deixe de ir a um culto para ir numa festa de 15 anos, num casamento, porque para ela, não, um casamento sim, é uma vez só. Então, esse respeito, essa maturidade, é que a gente quer mergulhar nessas águas. Não é propriamente a cada episódio dizer o que pode e o que não pode, mas a cada episódio celebrar a bênção de sermos irmãos com todas as nossas diferenças e buscando em Cristo sermos, sim, uma fonte confiável, coerente e saudável. Como eu não quero problema algum, já fechei minha Bíblia, mas eu só vou perguntar uma coisa para o irmão aí que é leitor da Bíblia, o irmão que deu aula na escola dominical 13 anos, é pregador há quase 30. Para começar a ler a Bíblia, por onde a pessoa deve começar, querido irmão? Bom, eu gosto de indicar, humildemente, por entender que possa ser um bom começo, uma leitura boa, fluida, de um evangelista que eu tenho um gosto em particular. Então, eu indico o Evangelho segundo João, porque apresenta Jesus de uma maneira transcendente, eterna, né? Não está preocupado com um aspecto muito interessante, né, de Jesus a ser apresentado para o leitor. Então, é aquela pessoa que vai ter o primeiro contato com a Bíblia e já vai entender logo Jesus para além de um personagem histórico, de uma pessoa comum, de alguém que viveu apenas nesse mundo, mas vai já enxergá-lo no seu caráter eterno, né? Ele estava no princípio com Deus. Olha que coisa maravilha de se ler, né? Eu acho, pelo menos. Não sei. Mas diga você. É porque livros a gente começa pela primeira página, entendeu? Então, a Bíblia começa no Gênesis e não em João. Não diga. Por onde se começa a ler a Bíblia? Pelo por início onde a da Bíblia começa? Agora,
Pra piorar tudo, gente, não é que o cara tá quase me convencendo? Porque eu tenho ouvido ele falar tanto isso nos últimos dias, que agora eu já tô assim, eu tô quase pensando assim, Gênesis pra todo mundo, mas João pro novo convertido, entendeu? Se esse podcast tivesse mais 5 minutos de duração. A pior parte desse pós-irmão, dessa relação, é que a gente acaba sendo transformado pro bem em um monte de coisa que a gente tinha certeza que só podia ser do jeito da gente. Hoje eu já diria Gênesis para todo mundo, João para quem está conhecendo agora os primeiros passos da fé. E isso para mim era inacreditável até há uns 2 anos atrás. E hoje então, eu já diria que se você for comer um ovo estalado junto, você colocaria o arroz por cima do feijão para poder dar uma perspectiva assim melhor, ovo, arroz. Sendo assim, irmãos, eu vou ministrar a bênção. Não, ele é o pastor, ele ministra, porque agora a gente conseguiu colocar João, Gênesis, arroz, feijão e até o ovo que não fazia parte. Ou seja, há sempre um lugar novo para quem está chegando. O ovo é a terceira cadeira. Gente, nós amamos! Deus! Obrigado demais, gente. Olha, lembrando que a partir do nosso segundo episódio, teremos sim uma terceira cadeira aqui para a gente ouvir, para a gente aprender, para a gente conhecer histórias, algumas já conhecidas por outros vocês vão ouvir inéditas histórias aqui, relatos nunca ditos pelos nossos convidados. Mas eu gostaria que vocês elogiassem muito o de hoje. Por favor. Entendeu? Porque a gente é muito maduro, entendeu? Mas a gente tem problemas assim de autoestima. Vocês sabem como é que é uma pessoa que está começando uma coisa que ela nunca fez. Então, pelo amor de Deus, não vem com seta de desânimo na nossa direção. Mas não tem mais. Tu tá queimado, em nome de Jesus. Teu papel aqui é dizer, que lindo, que fofo, como foi bom, entendeu? É isso aí. Gente, semana que vem, segunda, 10 horas da manhã. Nosso encontro é esse aí. Bota na sua agenda, bota o seu despertador, ativa a notificação. Toda segunda, 10 horas da manhã, tem. Pode, irmão? Toda segunda, 10 da manhã. Pode, irmão? É o que a gente vai tentar entender. Beijo! Tchau, gente!